É bem interessante quando a gente começa a falar sobre assuntos sociais e de como a pós-modernidade, a modernidade em si começou a afetar no nosso comportamento. Não é à toa que as redes sociais, os arranjos de relação, a maneira que a gente vê o outro, tanto de maneira virtual quanto de maneira real, isso está afetando na maneira que a gente percebe o mundo. E a gente percebe nas redes sociais que hoje tudo está muito exposto, não existe mais o privado. E a gente acaba tendo comportamentos que, de uma certa forma, são literalmente preocupantes. Um exemplo disso é um termo comumente utilizado, stalkear, que vem de uma pronúncia em inglês, que significa perseguir, né? Ou vigiar alguém. Ele é um termo que já foi utilizado muito na década de 80, quando alguns famosos e celebridades se sentiam invadidos por fãs que simplesmente perseguiam a vida dessas pessoas. O stalkear trata-se do fenômeno em que o comportamento da pessoa se baseia em relação a vigiar e, de uma certa forma, observar o comportamento daquele que ele deseja, de uma situação a nível virtual ou até pessoal mesmo. A gente está lidando com uma situação de mão dupla, em que o perseguido ele se sente invadido hoje dentro da sociedade e o perseguidor ele começa a desenvolver comportamentos a níveis bem obsessivos que acabam afetando a sua própria saúde mental. E isso está ligado a situações de total insegurança, de medo, de raiva, em que os comportamentos eles acabam ficando, na grande maioria das vezes, saindo um pouco do planejamento, do planejado pelo perseguidor e acaba afetando a vida do perseguido. A gente tem até um termo na psiquiatria e na psicologia como intervenção, chama-se erotomania, que é quando nós temos o comportamento de imaginar estar sendo amado por alguém e achar que isso de uma maneira irreal ou fantasiosa, isso nos afeta. O que eu posso dizer para essas pessoas é que precisam realmente buscar ajuda. A gente está lidando com um comportamento que ele é preocupante, que não afeta a sua vida de quem está perseguindo, mas também da vida do perseguido. As redes sociais, elas te favorecem a ter que, de fato, dar continuidade ao que eu imagino ser real na minha cabeça, né? O que há de diferente entre a rede social e o que a gente vive é uma fenda enorme. Porque o que eu vejo na rede social não é real. As pessoas postam o que querem postar e o que estão vivendo e o que querem mostrar. E eu, enquanto pessoa que preciso vigiar ou stalkear, eu estou vendo uma realidade da qual eu penso que ser real, mas não é. Tem uma série que ela é exibida na Netflix, chamada You, que ela explica exatamente como inicia esse comportamento, né? A gente tem no personagem uma situação mais específica de situações de vida mesmo, de estrutura, que acabou afetando nas relações dele de uma maneira geral. E isso, até para quem está assistindo, ajuda a entender em que nível nós estamos. Inclusive, pessoas que assistem se sentem assim, nossa, eu me identifiquei porque eu também fazia isso. Então, se você estava fazendo isso, eu oriento procurar ajuda, porque é uma coisa muito séria.